Existem tarefas que não são difíceis, mas parecem insuportáveis. Você sabe que precisa fazer. Você entende a importância, mas seu cérebro simplesmente trava. Responder mensagens, estudar, organizar algo, iniciar um projeto, manter uma rotina. A resistência aparece antes mesmo de você começar. Durante muito tempo, isso foi interpretado como preguiça ou falta de disciplina. Mas a ciência mostra algo diferente. O problema não está em você. Está na forma como seu cérebro associa esforço, prazer e recompensa. Hoje, vamos entender o que é Dopamine Anchoring, por que ele funciona, o que acontece no cérebro quando você odeia uma tarefa e como usar esse mecanismo para reprogramar sua motivação de forma prática e sustentável. O erro comum sobre motivação. A maioria das pessoas acredita que a motivação vem antes da ação, mas o cérebro funciona ao contrário. Ele age quando espera a recompensa. Se uma tarefa não ativa a expectativa de prazer, o cérebro interpreta aquilo como custo. E tudo que parece custo gera resistência automática. Não é falta de força de vontade, é economia de energia neural. O papel da dopamina no comportamento. A dopamina não é o hormônio do prazer, como muitos pensam. Ela é o neurotransmissor da antecipação. Ela surge quando o cérebro acredita que algo valerá a pena. Se o cérebro não vê recompensa clara, ele reduz foco, energia, interesse e aumenta procrastinação, distração, evitação. É exatamente isso que acontece quando você tenta fazer algo que odeia. Por que algumas tarefas parecem fisicamente cansativas? Estudos em neurociência mostram que tarefas emocionalmente aversivas aumentam a ativação do sistema de ameaça do cérebro. O corpo reage como se estivesse diante de algo perigoso. Tensão, fadiga precoce, irritação, mesmo que a tarefa seja simples. O cérebro está tentando te afastar. O que é Dopamine Anchoring? Dopamine Anchoring é uma técnica baseada em condicionamento neural. Ela consiste em ancorar uma atividade aversiva a um estímulo prazeroso, previsível, criando uma nova associação no cérebro. Com o tempo, o cérebro passa a antecipar prazer junto da tarefa, não apenas depois dela. Isso muda completamente a relação emocional com o que você odeia fazer. Por que isso funciona no cérebro? O cérebro aprende por associação repetida. Quando duas experiências ocorrem juntas várias vezes, os neurônios que representam essas experiências se conectam mais fortemente. Esse princípio é conhecido como neurônios, que disparam juntos, se conectam juntos. Ao associar uma tarefa difícil a um estímulo prazeroso consistente, você reprograma o circuito de motivação. Importante: não é recompensa no final. Um erro comum é tentar se recompensar depois da tarefa. Isso raramente funciona para quem já tem resistência forte. O dopamine anchoring acontece antes, durante e no início da tarefa, não no fim. O cérebro precisa sentir que algo bom já está acontecendo. Exemplos práticos de dopamine anchoring: estudar ouvindo uma trilha sonora específica que você gosta. Organizar algo enquanto toma uma bebida prazerosa. Trabalhar em silêncio com um aroma específico. Fazer uma tarefa difícil apenas em um ambiente confortável. O estímulo precisa ser prazeroso, previsível, exclusivo para aquele momento. Isso cria identidade neural para a tarefa. O erro de misturar estímulos demais, um ponto crucial. Se você usa o mesmo estímulo prazeroso o tempo todo, ele perde efeito. O cérebro se adapta rapidamente. Por isso, o dopamine anchoring funciona melhor quando o prazer é específico, não é excessivo, não vira distração. O estímulo acompanha a tarefa, não rouba a atenção dela. O que acontece após algumas semanas com repetição consistente? O cérebro começa a antecipar dopamina ao iniciar a tarefa. A resistência diminui. A sensação de peso mental cai. O início se torna mais fácil. Você não passa a amar a tarefa, mas deixa de odiá-la. E isso muda tudo. A diferença entre disciplina forçada e motivação condicionada: disciplina forçada usa ameaça. Se eu não fizer, vou me sentir mal.
Motivação condicionada usa a expectativa. Algo bom acontece quando eu começo. O cérebro responde muito melhor ao segundo modelo. Ele preserva energia emocional e reduz desgaste psicológico. Por que isso é mais sustentável que força de vontade? Força de vontade depende do córtex pré-frontal, uma área que se esgota. Associação dopaminérgica depende de aprendizado automático. Quanto mais você usa dopamine anchoring, menos esforço consciente é necessário. O hábito se sustenta sozinho. Checklist prático para aplicar dopamine anchoring. 1. Escolha uma tarefa que você evita. 2. Escolha um estímulo prazeroso, exclusivo. 3. Use esse estímulo apenas durante a tarefa. 4. Comece pequeno, sem meta de desempenho. 5. Repita por pelo menos 7 a 14 dias, não acelere. O cérebro aprende por repetição, não por intensidade. O que não é dopamine anchoring? Não é se distrair, não é usar redes sociais como prêmio, não é se sabotar com prazer excessivo, é treinar o cérebro, não enganá-lo. O ponto mais importante quando você para de lutar contra seu cérebro e começa a trabalhar com ele, tudo muda. Motivação não é caráter. É engenharia comportamental. E tarefas difíceis não precisam ser um campo de batalha mental. Se este vídeo te ajudou a entender por que algumas tarefas parecem impossíveis, curta para que mais pessoas aprendam a trabalhar com o próprio cérebro e não contra ele. Compartilhe com alguém que vive procrastinando e se culpando por isso. E siga o canal para continuar explorando psicologia, comportamento e mente humana de forma clara, prática e científica. Às vezes, o problema não é falta de motivação, é só uma associação mal treinada.